Olá, mais uma gravação do canal O que rola na Geronto, um canal que discute temas do envelhecimento. E como sempre, hoje um tema importantíssimo e atualíssimo. Nós vamos discutir a vacinação contra a influenza que está começando, e já está no momento de começar. E trouxemos aqui uma pessoa que é muito especialista para discutir esse assunto, porque ele faz parte da Comissão de Imunização da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que é o médico geriatra, agora a gente fala especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, o doutor Paulo José Fortes Vilas Boas. Para quem não conhece, é o Paulo Vilas Boas, tão importante. Ele é professor titular de geriatria do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Botucatu, a Unesp. E, como eu já falei, ele é membro da Comissão de Imunização da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Portanto, nós estamos com uma pessoa que é alguém com expertise no assunto que nós vamos tratar hoje, que é a vacinação contra a influenza para as pessoas idosas. Então, eu queria, antes de fazer a primeira pergunta, Paulo, eu queria te dar aí um tempinho, aí, um minuto, para você dizer para nós, né, sobre você, acrescentar coisas que eu não falei, e aí, logo depois dessa pequena introdução que você fizer, aí eu faço a primeira pergunta sobre o nosso tema importante de hoje. Paulo, com você. Sérgio, muito obrigado pelas palavras. Eu queria parabenizar você, a Marília, o Carlos, a Ieda pelo o que rola na Geronto. Eu sou um ouvidor assíduo do programa de vocês. Quando possível, eu consigo assistir também. Vocês estão na vanguarda, sempre trazendo temas importantes da área de geriatria e gerontologia. E acho que a abordagem da imunização nas pessoas idosas, para as pessoas idosas, é um tema muito importante, principalmente agora que nós estamos vivenciando o início da campanha nacional de vacinação contra a influenza, mas a despeito disso, a gente tem que pensar que a imunização tem que ser um contínuo de cuidado, ele tem que ser reforçado sempre, quanto mais nós pudermos falar, mais é importante, e isso faz parte de um movimento da Sociedade Brasileira de Geriatria, pela sua comissão de imunização, que é presidida pela professora Maisa Cairara e com a participação também do Jarbas Foriz, lá do Ceará, que nós estamos tentando envolver todos os profissionais da área de saúde na melhor cobertura da imunização para a população idosa do Brasil. E, Paulo, de fato, é algo fundamental, né? E é engraçado, a gente tem de repisar isso todo ano, não é? Todo ano a gente tem de incentivar e falar sobre esse tema, porque é fundamental. E, Paulo, eu queria então fazer a primeira pergunta a você, tá certo? Nós estamos exatamente no outono brasileiro. Começamos agora, né, o outono brasileiro. Tradicionalmente, o outono, principalmente aqui no centro-sul, né, no sudeste, é o período em que se deve vacinar, vacina contra a gripe, teoricamente. Os idosos estão aderindo à vacinação? Aqui a gente tem que abordar dois aspectos importantes. O primeiro é por que a vacinação ocorre nesse período do ano. Ela ocorre nesse período do ano porque, tradicionalmente, isso muitas vezes não tem ocorrido com tanta frequência como ocorria historicamente, é a época dos períodos que começa o período mais frio. Então, as pessoas tendem a ficar mais restritas nos seus domicílios, com as janelas fechadas. Então, com isso, você tem uma maior circulação dos vírus, uma maior dispersão dos vírus, com as pessoas ficando em ambiente confinado. Então, com uma maior chance de infecção pelos vírus, principalmente pelos vírus respiratórios, como é o vírus da influenza. Então, por isso que é o ideal
a vacinação nessa época do ano. E, tradicionalmente, você passa a ter um pico, um aumento dos casos de influenza, de quadros gripais de influenza, no período a partir de maio, junho. Então, você antecipa a vacinação, realizando no início do outono, para que no período de maior circulação viral, as pessoas já tenham sua imunidade, já tenham sua resistência adequada para a vacina que lhe foi aplicada. No caso, a vacina contra a influenza. Então, esse é o racional da aplicação da vacina no período do outono. Qual que é o grande problema que nós temos? A vacina contra a influenza, ela entrou no calendário nacional de imunização em 1991, inicialmente no estado de São Paulo, e posteriormente em todo o Brasil. Nos primeiros anos, nós tivemos uma cobertura vacinal de mais de 95% da população alvo, ou seja, de todas as pessoas com mais de 60 anos de idade. E isso se manteve num nível muito bom até mais ou menos o início de 2000. Depois houve uma queda da cobertura vacinal, mas sempre mantendo em torno de 70%. Porém, agora, na década, iniciou em 2010, houve uma queda importante da cobertura vacinal. Essa cobertura vacinal começou a cair ao redor de 60%, 70%. E no ano passado, a despeito de todos os quadros virais que nós tivemos, principalmente pela Covid-19, e depois a gente pode até discutir algum motivo a mais que ocorreu a queda da cobertura vacinal, nos 2 últimos anos, a cobertura vacinal para as pessoas idosas não atingiu 60%, estava girando em torno de 54%. Ou seja, de cada 2 pessoas que têm necessidade, que têm indicação da vacinação, somente uma tomou a vacina. Isso é um dado muito preocupante. E isso tem vários motivos, mas acho que um motivo que é muito importante é a falta, a não divulgação, a falta da propaganda para a vacinação. A gente sabe que o que tem um impacto importante é a propaganda da necessidade da vacinação. E a oportunidade que nós estamos tendo aqui de divulgar para as pessoas da necessidade da vacinação, isso com certeza vai fazer diferença. E não somente as pessoas estarem conscientes, o usuário está consciente. Também é muito importante o profissional da área de saúde, o profissional que trabalha com a pessoa idosa, ele está consciente da importância da vacinação contra a influenza. Seu microfone está fechado. Marília, você? Bom, então vou fazer a pergunta, Paulo. Primeiro, obrigado por você estar aqui com a gente, e mais uma vez, e eu queria te perguntar o seguinte: por que os idosos precisam se vacinar todo ano contra a gripe? A imunização não é permanente? Infelizmente, a vacina contra a gripe, pela plataforma proposta, plataforma que a gente diz que é o tipo de vacina que é aplicada. A plataforma proposta para a vacina contra a gripe, ela não dá uma imunidade permanente. Então, ou seja, quando você toma a vacina, você tem uma grande produção de anticorpo, e depois esses níveis de anticorpo que dão a proteção para a pessoa, ele começa a decair. E isso ocorre mais ou menos depois do 7º, 8º mês que a pessoa tomou a vacina. E isso ocorre principalmente nas pessoas mais velhas. Quanto mais velho, maior o nível de queda do anticorpo. Então, por isso, a pessoa tem necessidade de ser revacinada, porque toda vez que a gente toma uma nova vacina, a gente faz o que se chama de efeito booster. O nível de anticorpo sobe e depois ele começa a decair novamente. Um outro aspecto também que tem que ser lembrado, a composição da vacina. A vacina que é aplicada no Sistema Único de Saúde, no SUS, que é disponibilizada gratuitamente para toda a população, é uma vacina trivalente, ou seja, ela tem 3 cepas de vírus. Na verdade, eu estou tomando uma vacina, mas na verdade estou tomando 3 vacinas, contra 3 cepas de vírus. E constantemente essas cepas são modificadas. E então a composição da vacina ela pode mudar de ano a ano. E a recomendação ela é em cima do que a Organização Mundial de Saúde recomenda,
indica, em cima dos vírus que circularam no ano anterior. Então, dois motivos que nos levam à necessidade da vacinação anual. Primeiro, tem a queda dos níveis de anticorpos, isso é decorrente da própria idade, do próprio envelhecimento, que é chamado imunossenescência. E o segundo aspecto é pela modificação da composição vacinal. Então, por isso é recomendado a revacinação anual. E normalmente nesse período do ano, no período do outono, que antecede o período do inverno, quando você tem maior circulação do vírus na comunidade. Ô, Paulo, deixa eu perguntar uma coisa. Quando surgiu a vacina, e seria bom você falar o primeiro ano que foi instituída a vacina aqui no Brasil, especialmente no estado de São Paulo, ela era exclusiva para pessoas idosas. Hoje, a gente já tem uma história de grupos prioritários. Então, eu queria que você, para quem nos escuta, que não tenha 60 anos, se ela é para todos, se ela foi incluída no calendário vacinal, diz assim, para quem é, se é só para idoso, se não, que grupo prioritário é esse? E faz esse relato desde quando que ela começou para nós, por favor. Então, que nem eu comentei anteriormente, a vacina começou para nós em 99. E o que foi de dado muito importante naquele momento? Quando começou a vacina, foi inicialmente somente para as pessoas com mais de 60 anos de idade, existem alguns indicadores importantes que são do próprio Sistema Único de Saúde, por exemplo, que é o número de internações por pneumonia, por gripe e também por doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC, que normalmente o indivíduo idoso que tem a DPOC, quando ele cursa com quadro gripal, tem necessidade de internação. No primeiro ano que foi aplicada a vacina, houve uma redução de quase 20 mil internações por essas condições, mostrando um claro benefício da vacinação. E, posteriormente, surgiram outros trabalhos muito importantes mostrando o benefício da vacinação contra a influenza. Então, naquele momento, a vacina era somente para pessoas com mais de 60 anos de idade. Agora, para 2025, primeiro, a vacina contra a influenza ela faz parte do calendário vacinal para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, para todas as gestantes e para as pessoas com mais de 60 anos de idade. E também outros grupos prioritários, são as puérperas, ou seja, as mulheres que acabaram de ter bebê, os povos indígenas, os quilombolas, os trabalhadores de saúde, os professores de escola pública e privada, as pessoas portadoras de doença crônica não transmissíveis e outras condições especiais, como deficiência permanente, por exemplo, portador de doença crônica não transmissível, pessoa que é portadora de insuficiência cardíaca, que é portador de um diabetes, mesmo que não tenha 60 anos de idade, ele é considerado prioritário. Os profissionais de forças de segurança e de salvamento das Forças Armadas, os caminhoneiros, os trabalhadores de transporte público e de transporte coletivo, tanto rodoviário quanto urbano, os trabalhadores portuários, os trabalhadores dos correios, os funcionários do sistema prisional, os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sobre medida socioeducativa, toda a população privada de liberdade e também pessoas em situação de rua. Então, nós temos hoje em dia uma gama muito grande de pessoas que são chamadas que é a população prioritária para a vacinação, não somente mais as pessoas com mais de 60 anos de idade. Paulo, eu queria até fazer uma observação da importância que tem o SUS neste país, né? E agora você mostrando aí quantas pessoas nesse país elas precisam e podem, né, tomar a vacina e que o SUS fornece a vacina. Não é de graça, porque tem imposto e a vacina é comprada pelo SUS, mas de qualquer forma é inimaginável num país com a dimensão continental que o Brasil tem, a gente conseguir vacinar essa gama enorme de pessoas que você está falando. E mais, né?
você pode, muitas vezes vai achar a vacina perto da sua casa. Muitas vezes não, você vai achar a vacina aqui no Brasil perto da sua casa. Então, eu queria te perguntar, né? Onde que as pessoas, até porque a gente quer que todo mundo que precisa vacinar se vacine, onde que as pessoas podem procurar a vacina contra a gripe, contra a influenza, e em qual período? Então, a vacina contra a influenza, ela estará disponibilizada para toda a rede pública a partir do dia 7 de abril. Então, na semana que vem, já estará disponibilizada a vacina contra a influenza em toda a rede pública de vacinação. Toda a rede pública que a gente diz, o Sistema Único de Saúde. Ou seja, a unidade básica de saúde, as unidades estratégicas da saúde da família. E a gente tem que lembrar que existe o que a gente chama de capilaridade do Sistema Único de Saúde. O SUS, ele atinge toda a população. É um sistema, além tem que lembrar, é um sistema universal, que tem uma equidade, ou seja, todo mundo tem direito. A classe alta, socialmente falando, e principalmente a classe baixa. Então, todos nós temos direito a ser usuário do Sistema Único de Saúde. E essa vacina está disponibilizada para todo mundo. Então, a partir do dia 7 de abril, a vacina estará disponibilizada no Sistema Único de Saúde. E lembrar que, muitas vezes, algumas cidades já estão disponibilizando a vacinação. Por exemplo, a cidade de São Paulo, ela já está disponibilizando a vacina, já começou há cerca de 2 a 3 dias. Muitas vezes, o fornecimento, a distribuição, ela não permite a vacinação de todo mundo que procure no primeiro momento. Então, se eventualmente você for na sua unidade de saúde, e você é usuário, e você não encontrar a vacina naquele momento, pergunte na unidade de saúde quando ela estará disponibilizada e se existe uma sequência para a vacinação. Mas não deixe de tomar a vacina se eventualmente você for na sua unidade e naquele momento você não tiver a vacina. A unidade não tiver vacina, porque ela será disponibilizada. Por exemplo, a população-alvo no estado de São Paulo é mais ou menos 19 milhões de pessoas. A Secretaria de Saúde, ela adquiriu mais de 22 milhões de doses de vacina. Ou seja, ela vai cobrir toda a população-alvo, que são os 19 milhões de pessoas, e terá vacina para algumas pessoas a mais, que tiverem indicação de fazer uso. Então, terá vacina para todo mundo. Tá? E lembrar que a vacina fornecida pelo Sistema Único de Saúde, via Ministério da Saúde, é a vacina produzida pelo Butantan, que ele já tem uma característica de produzir vacinas de alta excelência, de alta qualidade. Tá? E também, o Sistema Único de Saúde, existe uma rede de conservação das vacinas muito rígidas. Então, a vacina que a gente que estará sendo aplicada para todos nós, eu falo para todos nós que eu sou um usuário do Sistema Único de Saúde, eu tomo a vacina regularmente, desde que iniciou a campanha nacional de vacina, eu tomo todos os anos a vacina, e é uma vacina de qualidade. Eu não me preocupo com a vacina que está sendo aplicada para mim na unidade básica de saúde. Eu sei que é uma vacina de qualidade. Paulo, isso que você falou é muito importante, né? Essa questão da qualidade da vacina, né? Porque acho que muitas pessoas têm medo, principalmente depois que nós tivemos o evento da Covid, né? E ficou toda aquela polêmica que as vacinas foram feitas muito rápida, que não teve teste o suficiente, enfim, tudo aquilo que a gente vivenciou e alguns movimentos contra a vacina, né? Então, eu queria te perguntar o seguinte, em relação a específica, né? A vacinação contra a gripe, existe alguma campanha ou um movimento anti-vacina no Brasil? Porque você falou que a gente não está tendo a abrangência total, né? Você falou que aí mais ou menos 50 e poucos por cento que estão indo se vacinar, dos idosos, né? Então, existe esse movimento anti-vacina? E o que isso implica na saúde pública dos brasileiros? Acho que essa pergunta, Carlos, é muito importante. Infelizmente, nós temos movimento anti-vacina. Não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo.
A gente sabe que a cobertura vacinal, principalmente para crianças, por exemplo, contra sarampo, está muito baixa. A gente já está tendo casos de sarampo. Felizmente não temos aqui no Brasil, mas está tendo casos de sarampo, de surtos de sarampo em outros países. A cobertura vacinal contra a Covid-19 nos Estados Unidos está muito baixa. E isso se deve a esse movimento anti-vacina. E isso se deve muito à polarização política. E aqui um reflexo no Brasil é a polarização política que existiu no Brasil. A primeira coisa que a gente precisa comentar é em relação, que acho que o que fez aumentar muito o movimento anti-vacina foi a vacina contra a Covid-19. Se falou muito que a vacina foi uma vacina produzida muito rapidamente, que não teve estudos. Primeiro, a primeira vacina produzida no Brasil foi a Coronavac, no qual o Butantan, especificamente, ele já tinha domínio da tecnologia há mais de 30 anos. Então, é uma vacina com uma plataforma muito segura. Então, isso cai por terra e seguro. A segunda vacina que foi muito utilizada são as vacinas originárias do RNA mensageiro, que é uma outra plataforma. Essa vacina já estava, ela não tinha nenhuma produção em larga escala até a vacina contra a Covid-19, mas ela estava sendo estudada há mais de 10 anos. E lembrar que essa vacina, a plataforma desenvolvida para a Covid-19, com o RNA mensageiro, da vacina contra a Covid pelo RNA mensageiro, é simplesmente um prêmio Nobel de Medicina. Eu acho que ninguém ganha o prêmio Nobel de Medicina não fazendo um bom trabalho cientificamente respaldado pela comunidade. Então, aqui já tem um segundo aspecto que a gente pode contra-argumentar em relação à vacina. E acho que o que levou o maior impulso das campanhas anti-vacina foi a vacina contra a Covid-19. Eu estou preparando um material para apresentar no Congresso Brasileiro de Geriatria e Oncologia. Eu vou falar da vacina contra a Covid-19. Eu não encontrei nenhum estudo que mostre aumento de evento adverso quando a pessoa faz uso da vacina em comparação a quem não utilizou a vacina. Então, as vacinas aplicadas, de um modo geral não, todas as vacinas aplicadas, elas são vacinas muito seguras, muito boas, tá? Que a gente pode aplicar. Que nem eu falo, eu faço uso da vacina, eu prescrevo para os meus pacientes, com as pessoas idosas que eu atendo, e também oriento os meus familiares a tomarem as vacinas. Então, eu não tenho medo nenhum de falar que as vacinas são seguras. Não tenho ação de nenhum laboratório, então não tenho nenhum conflito de interesse para recomendar a vacina. Tá? Então, eu acredito, eu recomendo a vacina porque eu acredito na segurança da vacina e, sem dúvida nenhuma, o benefício que a vacina traz, e todas as vacinas, são muito grandes. E lembrar que, para uma vacina ser liberada para aplicação no Brasil, ela passa por uma avaliação muito grande na Anvisa. Não é eu chegar lá e falar, essa vacina é muito boa, eles vão liberar a vacina. A vacina ela tem todo um estudo científico, técnico, tecnológico, mostrando seu benefício. Então, não tenho dúvida nenhuma da aplicação da vacina. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa remar contra os movimentos anti-vacina. E como é que a gente vai, como é que nós vamos, todos nós, comunidade científica, usuários, vamos conseguir remar contra o movimento anti-vacina? Mostrando os dados do benefício da vacinação. Isso é o principal aspecto que a gente tem, além do benefício da vacinação, a segurança da vacina que elas têm, que elas são corroboradas pelos trabalhos científicos. Paulo, eu também tomo todas as vacinas, sou profissional da saúde, mesmo antes de chegar aos 60 anos, eu já tomava vacina pelo local que eu trabalhava, na Prefeitura de São Paulo, e realmente você está certíssimo, e já que estamos falando em vacina, e nós já estamos caminhando para o encerramento dessa nossa conversa tão boa, tão prazerosa, me diz uma coisa, idoso tem que repetir dose de Covid? E se sim, de quanto em quanto tempo? E que outras vacinas as pessoas idosas devem observar?
Por exemplo, a gente está com essa questão da dengue no país inteiro e já sabemos que pessoas idosas não estão no grupo, contempladas no grupo que toma a vacina, né? Então, o Paulo diz assim, o que mais que ele tem que prestar atenção na questão da vacina? Você já foi claríssimo que temos que todo ano tomar a vacina, né, contra a gripe, ok. Que outras ele tem que prestar atenção? Covid entra nessa história, não é o grupo necessário? Me conta. A Covid entra nessa história também da necessidade da vacinação. E somente para lembrar uma coisa, a vacina contra a gripe e a vacina contra a influenza, elas entraram no Programa Nacional de Imunização. O que isso significa? Essas vacinas estarão disponibilizadas o ano todo para a população vacinada. Esse é o primeiro Yes. aspecto que acho que a gente precisa comentar. Em relação à Então, vacina. isso quer dizer, peraí, Paulo, que isso é importante. Isso quer dizer que eu não preciso esperar só no outono, em abril, para tomar essa vacina. Não. Digamos que eu viajei, tive um problema, fiquei. Aí, lá em maio, lá em junho, eu posso chegar em qualquer posto e falar: vim tomar a minha vacina contra a gripe e a influenza. Sim, é Isso é isso mesmo, legal, Maria. você falar isso. Tá? Então, ela vai estar disponibilizada, as duas vacinas estão disponibilizadas. Em relação à vacina da Covid, até o ano passado, a recomendação do Ministério da Saúde, e não é só do Ministério da Saúde, são de todas as agências científicas, todos os órgãos regulatórios no mundo todo, como na Austrália, no Canadá, no Reino Unido, nos Estados Unidos, passaram a recomendar a vacinação contra a Covid-19 2 vezes ao ano. Você toma uma vacina, e uma dose hoje, e repete daqui a 6 meses. Por quê? Essa vacina, os trabalhos mostraram que após 180 dias, o nível que a gente chama de efetividade vacinal, ou seja, a proteção que a vacina nos dá, ela cai de modo importante. Principalmente, ela cai para os eventos graves, que é a hospitalização por Covid-19 e também a necessidade de UTI. Então, a vacina contra a Covid, a última recomendação do Ministério da Saúde, são 2 doses ao ano. Tá, com intervalo de 6 meses. Outras vacinas que a gente pode dividir as vacinas disponibilizadas no Sistema Único de Saúde, que a grande maioria da população terá a cobertura, tem a necessidade de ser vacinada de forma gratuita, e também nós temos depois outras vacinas que infelizmente a gente só encontra em clínicas privadas. Então, vacina disponibilizada no Sistema Único de Saúde. Além da influenza e da Covid, nós temos a vacina dupla adulto, que dá cobertura para difteria e tétano, que é recomendada a vacinação a cada 10 anos. Ou seja, se eu tomei a vacina há 7 anos atrás, daqui a 3 anos eu tenho que fazer o meu reforço vacinal. Também outra vacina que está disponibilizada no Sistema Único de Saúde, mas daí somente para as pessoas que têm doença crônica importante ou residentes de instituição de longa permanência, é a vacina contra a pneumonia, que é a chamada a vacina pneumocócica polissaccáride, que essa está disponibilizada também no Sistema Único de Saúde para a população idosa que tem portador de doença, que é portador de doença crônica. A vacina contra a pneumonia, ela não é uma vacina chamada de livre demanda. Eu não vou lá como usuário e vou ser vacinado. Preciso ter uma solicitação do meu médico para fazer a vacinação. E essa solicitação pode ser do médico da saúde suplementar, por exemplo, do seu convênio médico, ou também do Sistema Único de Saúde, do médico da Estratégia da Saúde da Família ou da Unidade Básica de Saúde. Mas essa vacina precisa ter uma prescrição. Existem outras vacinas que são recomendadas para a população idosa. Você comentou da vacina da dengue. A vacina da dengue, a despeito de nós estarmos vivendo a pandemia da dengue, e infelizmente a população com mais de 60 anos de idade, quando é cometida pela dengue, ela que apresenta maior risco de complicação, não temos nenhum estudo bem delimitado, bem feito, que mostre o benefício da vacinação contra a dengue para as pessoas com mais de 60 anos de idade. Então, ela não está liberada ainda para a população com mais de 60 anos de idade. O que nós temos de racional? A Agência de Medicamento Europeia e a Agência de Medicamentos da Argentina, que seria, na europeia, seria a Anvisa europeia, ela liberou a vacina contra a dengue para as pessoas com mais de 60 anos de idade, por uma analogia aos estudos com pessoas com mais de 50 anos de idade. Mas no Brasil ela não está liberada.
o Butantan ele está produzindo uma vacina contra a dengue e ele vai começar a desenvolver estudos para a população com mais de 60 anos de idade. Acredito que pelo que eu tenho lido, tenho visto sobre a vacina da dengue, que é uma área de interesse que eu tenho, eu acredito que a vacina será liberada em breve para a população com mais de 60 anos de idade. Mas, infelizmente, ainda não está. E ela só está disponibilizada para a população de qualquer faixa etária, exceto os adolescentes, que está liberada para a população jovem, para a população adolescente, que ela está liberada no Sistema Único de Saúde, para as outras pessoas que tiverem interesse em vacinar, somente em clínicas privadas. Outra vacina que nós temos, que eu acredito que rapidamente será incorporada no Sistema Único de Saúde, ainda não está incorporado, já existem estudos na Comissão Técnica de Assessoramento de Imunização do Ministério da Saúde, é a vacina contra a herpes zoster, tá? Que é uma vacina considerada uma vacina inativada. Ela está liberada para a população com mais de 50 anos de idade, que é a principal indicação, com 2 doses com intervalo de 2 meses, mas também somente em clínica privada. Acredito que, a médio prazo, será liberada para a população com mais de 70 anos de idade, no Sistema Único de Saúde, e posteriormente incorporada para todas as faixas etárias. Existem outras vacinas que já estão sendo liberadas para as pessoas com mais de 60 anos de idade, também em clínica privada, por exemplo, a vacina contra o vírus sincicial respiratório, que dá um quadro viral, que é muito frequente em criança, que ela já está liberada para a população com mais de 60 anos de idade, também em clínica privada. E daí nós temos situações pontuais que merecem ser discutidas com o seu médico sobre a indicação da vacina, por exemplo, a vacina contra a febre amarela, que aí é uma discussão mais específica com o médico assistente. Herpes zoster. Então, o herpes zoster, ele está indicado, ele está liberado, a do herpes zoster está liberado para a população com mais de 60 anos de idade, mais em clínica privada, somente, infelizmente. Tá. Paulo, infelizmente nós estamos caminhando aqui para o nosso final, certo? E é impressionante a quantidade de informação que você traz e com a qualidade e consistência que você traz. Mas antes de eu fazer o fechamento, e também vou te dar uma palavra final para você fazer um fechamento da sua fala, eu queria só, a Marília falou assim, agora não é mais campanha, é o ano inteiro. Eu queria só fazer um pequeno esclarecimento, porque é o seguinte, na verdade, Marília, nós estamos num país continental. Então, o que é outono? O que é inverno? Não é a mesma coisa de outono e inverno aqui no sul, outono e inverno lá no norte e nordeste. Então, fazer uma campanha onde se vacina no outono, onde o frio, né, é aqui no sul e no sudeste, não é uma realidade do norte e do nordeste. Por exemplo, ou do centro-oeste. Então, na verdade, quando ele tira de fazer essa campanha e coloca na rede, no plano, na Política Nacional de Imunização, Plano Nacional de Imunização para o ano inteiro, permite com que pessoas lá do Norte e Nordeste se vacinem antes da época em que eles têm mais pneumonia e mais influenza, que é geralmente dezembro, novembro, dezembro. Nós aqui no Sudeste, no Sul, nós temos o pico da influenza maio, abril, maio, junho, julho. Então, são períodos diferentes. Então, todo mundo ser vacinado antes de abril não é real para um país continental como o nosso. Só um esclarecimento, não sei se o Paulo tem essa informação, quer comentar. É bem isso que você comentou, viu, Sérgio? Primeiro é o seguinte, a incorporação das vacinas no Programa Nacional de Imunização é oportunizar para as pessoas tomarem a vacina o ano todo. Esse é o primeiro aspecto. Mas a gente não pode esquecer que a vacina contra a influenza ela tem que ser dada preferencialmente agora no início do outono, antes do pico do inverno. Então,
a campanha de vacinação existe contra a influenza, para as pessoas serem vacinadas nesta época do ano. Se eventualmente, que nem a Maria comentou, a pessoa não tiver um problema que não pôde ser vacinado nessa época do ano, a vacina estará disponibilizada em toda a rede pública durante o ano todo. E para a região norte, a gente tem que respeitar isso mesmo. Você comentou, Sérgio, o pico da ocorrência de casos gripais, de casos respiratórios, é no verão do sul, mas que é o inverno do norte, que é na época de novembro, dezembro, que ocorre essa diferença. Tá? Mas um aspecto que eu acho que precisa ser reforçado, e principalmente pelo público que acompanha aqui o que rola na Geronto, o sucesso da vacinação é o profissional da área de saúde indicar a necessidade da vacinação. A gente sabe que quando um profissional da área de saúde recomenda para aquela pessoa idosa que ela tem necessidade de vacinação, mais de 80% das pessoas acatam a recomendação. Então, é muito importante para todos os profissionais da área de saúde que estão nos escutando recomendarem a vacinação. Porque aquela pessoa mais velha, ela segue frequentemente o que o profissional da área de saúde recomenda. Por causa disso que eu falo, a campanha da vacinação, ela não tem que ser somente nesse momento. As vacinas, elas têm que ser constantemente recomendadas. Assim como eu falo por mim, que eu sou um clínico, um geriatra, eu recomendo no final da consulta, olha, o senhor precisa fazer atividade física, precisa fazer uma boa alimentação, precisa fazer uso corretamente dos seus medicamentos. A recomendação da vacinação ela tem que estar incorporada nas recomendações durante a consulta. Então, isso é muito importante. Ok, Paulo, não sei como te agradecer por informações tão consistentes e tão preciosas. Então, a gente queria acabar aqui o nosso programa fazendo esse agradecimento importante. Queremos fazer um apelo a toda a população que é alvo da vacinação contra a influenza, contra a gripe, principalmente aqui por conta do nosso canal, a população idosa desse país, para que vá agora, vá se vacinar. É importantíssimo, previne tudo aquilo que o Paulo nos falou aqui. Então, eu queria te agradecer, Paulo, por suas informações e vou te dar uma palavra aí para um minuto para você também fazer um fechamento da sua fala, alguma coisa que você queira enfatizar, e depois eu termino a nossa gravação. Paulo. Novamente, Sérgio, Marília, Carlos e a Eda, grande amiga, queria parabenizar vocês pelo que rola na Geronto. Vocês trazem temas de muita importância e, entre elas, a vacinação das pessoas idosas. Então, eu, como mensagem final, eu acho que todos nós recomendamos às pessoas idosas a irem tomar a vacina, principalmente a vacina contra a influenza, nessa época do ano. Tá? Muito obrigado e é um prazer e conte comigo para futuros eventos necessários. Com certeza, Paulo, com certeza. Muito obrigado. O canal que é honrado, fica honrado de ter a sua participação e vocês é que dão a consistência para o nosso canal. E eu queria, a todos que nos acompanham, agradecer por esse acompanhamento e quero que vocês divulguem essa gravação ao máximo, é importantíssimo. E como o Paulo nos falou, falem para os seus idosos, quem é profissional de saúde que ouvir essa nossa gravação, recomende a todas aquelas pessoas idosas e também aqueles grupos de referência que podem vacinar e que devem se vacinar, que se vacinem porque isto impacta na adesão das pessoas à vacinação. Então, muito obrigado, Paulo. E olha, coloquem lá, gostei, o like, porque isso faz com que o YouTube acabe priorizando o canal quando alguém procura algum assunto sobre gerontologia. E também divulguem isso ao máximo. Paulo, muito obrigado. E quem não se inscreveu no canal até agora, por favor, se inscreva. Isso é muito importante. Gente,
Muito. Carlos e Marília querem falar alguma coisinha para o Paulo? Não, só agradecer ao Paulo por estar aqui e trazer esse assunto tão importante que eu espero que seja divulgado aí para todo mundo, para a gente começar essa luta aí contra os movimentos anti-vacina. É só a minha palavra é gratidão também ao Paulo, super gente boa, querido Paulo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Nós nos sentimos muito honrados com a sua presença e esse povo que nos escuta aí e aproveitem. Vacina já. Até mais. Vamos vacinar. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Paulo, mais uma vez, foi ótimo. Muito obrigado. Bye. Gente.